Professor Vicente, começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, Começou a aula. E a aula de hoje é Era Vargas. Só que agora nós vamos trabalhar com o governo constitucional entre 1934 a 1937. Depois de tudo aquilo que ocorreu entre o governo federal de Vargas e o governo paulista, que deu naquela Guerra Civil de 32, agora Vargas se vê constrangido, pressionado a fazer a Constituição brasileira. E mais, o governo provisório precisava dar respostas no que diz respeito à constitucionalidade e à legitimidade do seu próprio governo. Vargas precisava ter uma justificação ou uma justificativa de continuar no poder. Para isso, Vargas empreendeu algo ousado. Ele reabriu o poder legislativo, fazendo que os deputados então voltassem à Câmara para desenvolver o trabalho, dando a eles a oportunidade de prepararem a Constituição. Então foi eleita a Assembleia Constituinte. E também, dentre esses deputados, houve uma eleição indireta e Vargas foi considerado, foi indicado presidente do Brasil. Agora, ele era um presidente eleito. Claro, não de voto popular, mas de voto indireto. De qualquer forma, era um governo legítimo, um governo de acordo com as leis do país. A Assembleia Constituinte teve o trabalho de preparar a Constituição de 1934. E esse é um assunto muito importante, porque até então o Brasil não tinha determinadas leis, até então o Brasil não tinha determinadas liberdades e também determinados benefícios trazidos pela Constituição de 34. É importante que a gente conheça um pouco. Primeiro, eu quero salientar o voto. O voto na Constituição de 34 passa a ser um voto secreto. E isso foi bom demais. Porque lembram que anteriormente, lá no período oligárquico, as pessoas votavam através de um voto aberto. E por isso o voto era manipulado. Por isso então os coronéis levavam as pessoas num cabresto como um animal que aparece nas charges aí, né? Aparece aí um jegue, um burro, sendo puxado então por um coronel para as urnas. Isso aí é um símbolo da forma que o cidadão se sentia porque ele não tinha liberdade para votar. Agora, ele poderia chegar no seu lugar reservado e votar secretamente que ninguém saberia em que candidato ele votou. Isso foi muito positivo. Também, outra coisa positiva que acontece nessa Constituição de 34 é o voto feminino. A mulher passa a ter participação na vida pública do Brasil. Até então, em muitas sociedades, desde os tempos antigos, a mulher não tinha uma participação assim tão presente. Em outros países, isso aconteceu mais cedo que no Brasil. Entretanto, no Brasil, isso aconteceu a partir da década de 30, no governo justamente de Getúlio Vargas, na Constituição de 34. A mulher com participação na vida pública. Outra coisa, a maioridade no Brasil. A maioridade foi considerada 18 anos. Então, a partir de 18 anos, o indivíduo podia ser considerado um cidadão de maioridade. Muito semelhante ao que acontece hoje, né? O indivíduo é cidadão de maioridade com 18 anos. Se discute muito a questão de ser maior com 16, mas a nossa Constituição, a de 88, ela diz que de maior é o cidadão que tem 18 anos. Então, esse tem sim a maioridade. Bem, além disso, teve outras coisas importantes na Constituição. Uma delas está ligada à política, era a questão do mandato do presidente. O presidente passar a ter um mandato de 4 anos, apenas 4 anos, sem reeleição. Isso é, na realidade, um contragolpe para o próprio Vargas, né? Que queria ficar muito tempo no poder. Mas o presidente só poderia passar um mandato de 4 anos. É importante salientar essa palavra mandato. Às vezes nós confundimos essa palavra mandato com mandado. Mandato é um período em que um político exerce o seu poder, quer seja legislativo ou quer seja executivo.
Mandado é uma ordem judicial, é uma ordem de um juiz para prender, para entrar em determinado lugar, para fechar um determinado lugar, para punir uma determinada instituição. Isso aí é um mandado. Então não confunda mandato com mandado, tá? Então vamos seguir. Eleições diretas. A Constituição, ela também permitia eleição direta em todos os níveis. O cidadão votava diretamente naquele que é o seu candidato, o seu pretenso candidato ao governo. Talvez, para você que está me ouvindo, que está vivendo na atualidade, isso não tenha sido uma coisa tão diferente daquilo que você conhece hoje. Entretanto, já houve tempo do Brasil em que o cidadão não podia votar diretamente no seu presidente. Ele precisava votar no poder legislativo e, então, o poder legislativo, de forma indireta, indicava o seu presidente. Como acontece no parlamentarismo e como acontece também em outras formas de democracia. Então, essa questão de votar direto no seu candidato era muito importante. Outra coisa é a educação. A Constituição fala de educação valorizada. A partir do primário, a educação que a gente hoje chama de infantil ou fundamental 1, essa educação ela passava a ser uma obrigatoriedade do Estado. O Estado ia se preocupar com isso. Agora, teve um detalhe aí que é um pouco contraditório, porque o Estado é laico, não tem que estar envolvido com a questão religiosa. Mas nesse período, a instituição que cooperou, que esteve do lado do Estado, com o aval do próprio Estado, foi a instituição católica. De tal forma que as suas igrejas paroquiais tinham escolas primárias. Esse é um detalhe importante também. Outra coisa que devemos salientar nesse tempo são as leis trabalhistas. O trabalhador brasileiro ele passa a ter direitos que até então ele não tinha. Direito de uma carteira assinada, direito de horas X de trabalho, direito de férias. Então o trabalhador passou a ter direitos, mas esses direitos não foram consolidados aí. Agora, mudando um pouco de aspecto, vamos para o aspecto da sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, voltando para o aspecto da política. O aspecto da sociedade. A sociedade brasileira passou a ser muito politizada. Gostava de discutir as questões públicas, gostava de participar. E o Brasil se proliferou de partidos. Podemos chamar de partidos ou de um período pluripartidaristas. Esse período era um período, por assim dizer, de liberdade democrática, um período liberal. Então você tinha vários partidos com várias ideologias. Mas podemos destacar dois partidos que foram principais neste momento. O primeiro que eu quero destacar é um de extrema direita e o segundo de extrema esquerda. O primeiro é o AIB, Ação Integralista Brasileira. Era um partido bem diferente do que você conhece hoje. As pessoas se vestiam como militares, era um partido paramilitar, eles vestiam uniforme. Nesse partido também havia alguns detalhes importantes. O primeiro detalhe é que ele era um partido com base, com fundamentos que a gente pode chamar de nazista ou fascista. Os mesmos fundamentos que tem o nazifascismo, esse partido tinha. Um líder carismático, que nesse caso era Plínio Salgado, um indivíduo que era respeitado e honrado por todos aqueles que estavam ao seu redor. E esse Plínio Salgado, é interessante que cada casa daqueles que eram partidários dele tinha que ter a foto dele, tinha que ter o retrato dele na sala, e as pessoas reverenciavam o Plínio Salgado. Mas esse partido, ele tinha um representante de todas as camadas sociais, eram grandes empresários, ali você tinha grandes proprietários de terra, pessoas de classe média, pessoas de todo tipo, militares de alta patente, estavam ali apoiando o partido de Plínio Salgado. No princípio, até Vargas era um pouco simpatizante desse partido. Esse partido tinha algumas peculiaridades que eu vou dizer para vocês. Primeiro, tinha um lema. O lema era Deus, Pátria e Família. Muito semelhante a outros partidos da mesma natureza. Esse partido também ele tinha uma saudação. As pessoas se encontravam e, a semelhança dos partidos nazifascistas que tinham aquele tipo de saudação, esse partido também tinha. As pessoas se encontravam e faziam assim, Anauê, que significava ali a sua saudação, que era correligionário do mesmo partido. Outra coisa, eles tinham também símbolos
nos seus uniformes, eles tinham um símbolo. E um símbolo que ficou mais conhecido foi a letra sigma do alfabeto grego, um sigma maiúsculo. Era como se fosse, por exemplo, a suasta dos alemães, dos nazistas. Então eles tinham esse símbolo, o sigma. E esse partido ele era totalmente contra a ideologia de esquerda. E muitas vezes Plínio Salgado incentivou a questão da repressão contra os partidos de esquerda. Do outro lado, na extrema esquerda, nós temos o ANL, Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora era conduzida por duas peças principais. Uma figura brasileira que já havia aparecido em outros momentos dessa história do Brasil. Luiz Carlos Prestes. Sim, aquele mesmo da coluna Prestes que fez guerrilha em todo o Brasil e saiu sem ter alcançado nenhuma derrota. Luiz Carlos Prestes. Ao lado de Olga Benaro, uma judia alemã que veio justamente fazendo a escolta, fazendo a guarda de Luiz Carlos Prestes quando ele resolveu voltar para o Brasil. E esses dois, junto com todos os demais, que eram partidários da Aliança Nacional Libertadora, eles tentaram dar um golpe no governo de Getúlio Vargas. Sim, era um partido de natureza comunista, com base em tudo aquilo que acreditava Karl Marx, Friedrich Engels, Rosa Luxemburgo, todos aqueles que defendiam as questões ligadas ao comunismo. E agora eles queriam dar um golpe em Getúlio Vargas. Mas Getúlio Vargas descobriu. Getúlio Vargas descobriu e desarticulou o golpe, prendendo todos aqueles que estavam tentando dar o golpe e extraditando Olga Benaro para a Alemanha, uma vez que o Brasil mantinha boas relações diplomáticas com a Alemanha. Luiz Carlos Prestes foi preso, mas tem um detalhe, Olga estava grávida. E aí nós tivemos um problema diplomático, porque Olga estava grávida, o filho dela deveria ser brasileiro. Com isso, nós vamos nos aprofundar disso no nosso próximo encontro. Agora eu quero te chamar a atenção, depois dessa questão da intentona comunista, Vargas começou a divulgar um tal de um plano Cohen. E esse plano dizia que os comunistas queriam dar um golpe de novo e por isso então Vargas tinha que fazer alguma coisa. E a coisa que ele deveria fazer era decretar um estado de sítio no Brasil, um estado de guerra, em que o Estado iria ser imperativo e ele iria entrar contra tudo e todos que fossem tentar aplicar um golpe contra ele. Então, com isso, nós chegamos ao fim do governo constitucional. E o governo que vai se seguir é o Estado Novo e nós vamos falar dele na próxima aula. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço!